Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui canal Palavras de Vida, passando bem rápido para abençoar a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, está registrado ali que Jesus, quando ele chega nas partes de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos o que os povos, o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Alguns então começaram a dizer o que ouviram a respeito de Jesus, que as pessoas estavam comentando. E alguns discípulos disseram: Senhor, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, Jeremias. E havia aqueles que não sabiam nenhuma outra coisa, diziam apenas que Jesus era algum dos profetas. Jesus então pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, podemos ver por meio dessa passagem bíblica que havia naquele tempo uma grande ignorância a respeito da identidade de Jesus. Apesar das muitas evidências que foram dadas por ele, de que ele era mais do que um homem, de que ele era mais do que um profeta, as pessoas permaneciam incrédulas e duras e indiferentes às afirmações, às muitas evidências, os muitos sinais que apontavam para a divindade de Jesus, para a sua deidade. E não diferente daquele tempo, hoje nós vemos muitas pessoas ainda duvidosas, incrédulas, apesar das muitas evidências que nos são dadas pelas Escrituras, pelos grandes sinais operados por Jesus, não só naquele tempo, mas hoje na vida de muitas pessoas, as pessoas ainda permanecem duras e indiferentes. Havia naquele tempo algumas cidades que foram censuradas por Jesus por causa da sua incredulidade. Nós temos o exemplo de Cafarnaum, de Betsaida, que Jesus condenou a incredulidade delas, porque Jesus havia feito muitos milagres, mas os milagres que Cristo fez não foram suficientes para fazer com que eles crescem. Jesus disse que se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que haviam sido realizados lá, eles haviam crido e Tiro e Sidom não haveriam sido destruídas. Mas o que eu quero tratar aqui com você, nós vivemos uma época onde muitas dúvidas ainda pairam sobre a vida de muitos cristãos, certo? Eu queria dar a você aqui dois sinais, mostrar a você dois sinais que apontam para a divindade de Jesus, que mostram que Jesus não é simplesmente um homem, como muitos acreditam hoje, que ele foi apenas um grande líder, um homem com sermões e discursos eloquentes, um carisma que atrai multidões. Eu queria mostrar a você que as Escrituras mostram muito mais do que isso. O primeiro sinal que apontam, o que mostram que Jesus é mais do que um homem, que mostram que ele é divino, que mostram que ele é Senhor dos senhores, que mostram que ele é Deus, são os seus milagres. Os milagres é uma prova, queridos, incontestável de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Os milagres apontavam para a sua divindade, para a sua deidade. João capítulo 20, verso 30 e 31 diz que Jesus operou muitos outros milagres além do que foram registrados. Mas os que foram registrados, João diz, com um propósito: de fazer com que as pessoas crescem, de mostrar que Jesus era o Cristo e para que as pessoas crendo assim fossem salvas. Então os milagres apontam para a divindade de Jesus, para a sua deidade. Quando ele abre os olhos do cego, quando ele faz o mudo falar, quando ele faz o surdo ouvir, quando ele ressuscita mortos, limpa leprosos, quando ele expele demônios, quando ele anda por cima das águas, eu acredito que vocês já leram um relato quando ele grita: acalma-te vento, acalma-te mar. Os discípulos olham para ele e dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então os milagres é um sinal incontestável da divindade e do poder de Jesus. Mostram que ele é o Cristo de Deus. O segundo sinal
Mais forte do que esse, eu acredito, do que os milagres, é a ressurreição de Jesus. Eu acredito que não tem nada mais forte que mostre que Jesus é divino, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, né? Que Ele é o grande eu sou, que Ele é aquele que criou todas as coisas e que não só criou, mas que sustenta. A ressurreição mostra isso. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 4, Paulo vai dizer que Jesus foi declarado com poder, Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. Então a ressurreição mostra isso. Ela mostra muitas outras coisas, mas ela mostra que Jesus é o Cristo, que Ele é divino, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, esses são dois grandes sinais que mostram a divindade de Jesus. Não sei qual eram as dúvidas que assaltavam a sua vida em relação a Jesus, mas creia, pois esses dois grandes sinais são provas incontestáveis de que Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe.